A Viviane Barcide Moraes, o escritório dela, a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, eles ameaçaram aí processar o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, ameaçaram processar em razão das falas que ele tem feito, que relacionam a teia financeira do Banco Master com lavagem de dinheiro do PCC e associando o escritório a essa eventualidade. É claro que, quando eles ameaçam processar, eles acusam o Alessandro Vieira de ter dito uma coisa que ele está dizendo que não disse dessa maneira. E todas as vezes que eu vi as falas do Alessandro Vieira, seja no Senado, seja em entrevista, ele fala, olha, precisamos investigar porque a REAG, que é a gestora que está por trás desses fundos, como o Arlim, como o Fundo Leal, que eram controlados pelo Fabiano Zettel, ela é suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC. E esses fundos eram aqueles que compraram a participação lá no Resort Tayayá, da família Toffoli. Então ele fala, precisamos investigar isso. Ele não está acusando criminalmente o escritório de advocacia da Viviane Barcide Moraes de um elo direto com o PCC. Ele, como senador da República, numa comissão parlamentar de inquérito, está defendendo o avanço das investigações para analisar as hipóteses, o que é absolutamente legítimo. Então ele fez um discurso no Senado nesse sentido, mas eu, como analista aqui, preciso mostrar que é exatamente assim. Pode soltar. O escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes pretende me processar por conta de uma suposta afirmação que eu teria feito. Eu sou um defensor do direito das pessoas buscarem na justiça a reparação por qualquer ofensa, qualquer dano que se pratique. E não acho que o mandato parlamentar garanta uma imunidade absoluta e restrita que permita ofender qualquer pessoa que seja. Mas o problema, presidente, é que a afirmação é falsa. Vou ser textual. Eu nunca disse que dinheiro do PCC foi parar nas contas de familiares do ministro Alexandre. Tem notícia parecida nesse sentido que circula há bastante tempo, mas não é minha. Eu nunca falei isso. O que eu falei, e é confessado pela família do ministro Alexandre, que tem um escritório de advocacia capitaneado pela esposa dele, doutora Viviane, de que eles receberam, sim, aproximadamente 80 milhões de reais do Banco Master, que é uma organização criminosa. Hoje nós sabemos perfeitamente, não se sabia até um determinado momento, mas já sabemos hoje, notoriamente, era uma organização criminosa, voltada 100% para o cometimento de crime, fraudes em série, desvios, corrupção, tudo mais. Mas nós temos hoje, presidente Davi Alcolumbre, um movimento absolutamente ostensivo, claro, por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reduzir a autonomia desse poder. Veja, nós temos uma decisão do ministro Flávio Dino, que tenta interferir na forma de votação de requerimentos de quebra de sigilo. O ministro Dino invade a escolha feita pela comissão pela votação em globo. Quase que em paralelo, o ministro Gilmar Mendes ressuscita um processo arquivado há 3 anos para simular uma prevenção e, se dando por prevento, conceder um habeas corpus para uma pessoa jurídica, o que não cabe de forma alguma. Chegam notícias plantadas pelo ministro decano, Gilmar Mendes, de que a intenção dele é apresentar um voto paradigmático para definir o que pode e o que não pode uma CPI. Vão se avolumando as situações de interferência indevida de um poder no outro. E, em paralelo a isso, a realidade que se impõe é que nós temos 2 ministros diretamente envolvidos em fatos que dizem respeito ao Banco Master. O ministro Alexandre, na medida em que ele tem a família dele, o escritório da família dele contratado por um valor astronômico para prestar um serviço jurídico que nós não conseguimos constatar concretude, que não corresponde àquilo que o valor representa, quase 80 milhões de reais. De outra banda, nós temos o ministro Dias Toffoli, também através da família, no caso dele uma empresa, um fundo familiar, do qual ele era sócio oculto, que recebe valores milionários também através de fundos do Banco Master. Esses ministros, não nós parlamentares, esses ministros estão destruindo a credibilidade da justiça. Porque essa justiça que se molda como se fosse alfaiataria ao interesse de quem protocola a petição, ou de quem subscreve, não é compatível com a Constituição brasileira. Não é compatível com uma república. Esta casa não está submetida ao judiciário. Essa casa se submete à lei. Lei que é feita aqui e não lá.
Digo a Vossa Excelência, digo aos colegas, é absolutamente inevitável que a gente tenha algum mecanismo de apuração da conduta de determinados ministros. É inevitável. A reflexão é que Vossa Excelência seja iluminado para tomar a decisão adequada, que seja em benefício, primeiro, dos brasileiros, mas também muito de preservação dessa casa, senhor presidente. Tá aí, Alessandro Vieira falou muita coisa ontem no Senado que eu estava falando aqui, quase que ao mesmo tempo no programa Análise dos Fatos, sobre essas interferências do centrão do STF com o Flávio Dino já acoplado no poder investigatório do poder legislativo e, portanto, no legislativo, até na forma de votar requerimento. Isso é o cúmulo. É que um ministro do STF decida que o parlamentar não pode votar requerimento em globo, que era o método utilizado em todas as CPIs, sem nunca ter sido derrubado por ministro do Supremo algum. Ele vai lá e dá uma canetada, não, vocês não podem fazer assim. Uma frase muito importante que o senador Alessandro Vieira disse: o poder legislativo não está submetido ao judiciário, está submetido à lei, está submetido à Constituição. Então essa submissão de um poder ao outro é o que querem aqueles que têm o desejo de dar a palavra final sempre, mesmo que ao arrepio da lei. E é preciso combater essa onipotência, é preciso combater a ideia ou o quadro em que você não consegue investigar um magistrado da mais alta corte do país por caminho nenhum. Porque eles têm um poder tamanho de submeter todos os outros poderes, os órgãos de fiscalização e controle, a imprensa, a sociedade, aos interesses dele, que você não tem uma brecha para avançar numa investigação a respeito da conduta individual de um membro da atual composição de uma instituição que é permanente no tempo, a despeito dessas passagens pelos cargos que alguns ocupantes têm. Então é muito correto o discurso do Alessandro Vieira e no final, com a diplomacia, espero que o senhor seja, que haja uma luz, que o senhor seja iluminado a tomar a decisão correta para o Davi Alcolumbre, que está lá sentando em pedido de impeachment, sentando nos pedidos de CPI, inclusive, claro que é a que ele se refere, CPI sobre o MAS, CPI sobre as relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, como aquele apresentou Vieira com o Daniel Vorcar, dono do Banco Master. E o Davi Alcolumbre fica lá ouvindo e está próximo. A gente sabe, Davi Alcolumbre é quem indicou o Jocildo Gomes, aquele que foi malhar, lembra? Quem acompanhou o programa na semana sabe. Que era o presidente da Amprev, o Fundo de Previdência do Estado da Amapá, que fez o aporte de 400 milhões de reais no Master. Que a PF suspeita que foi avisado antes da batida policial lá, tinha saído de casa alegadamente para fazer exercício. O Jocildo. E o celular dele não foi pego. Eles só conseguiram ver depois. Ele estava com um celular novo, recém-habilitado. Então, assim, é tudo muito suspeito. Parece haver um rabo preso do Davi Alcolumbre. Mas o Davi Alcolumbre não gosta que fale esse tipo de coisa dele. Ele fica lá próximo do centrão do STF, blindando o centrão do STF, possivelmente com receio de que alguma investigação sobre ele avance no STF. Ele depende dessas pessoas para blindá-lo também. Mas ele não gosta, repito, que alguém fale alguma coisa que comprometa ele. E o Valdemar Costa Neto, olha só, o Valdemar foi falar. O Valdemar disse que o Davi Alcolumbre tentou negociar um acordo. Eu tenho falado disso aqui e vou voltar a essa pauta mais específica. Um acordo com os opositores para barrar a criação da CPI do Master em troca de derrubar o veto do presidente Lula ao projeto de dosimetria que reduz as penas dos condenados pela trama golpista e ou atos de 8 de janeiro de 2023. Então, o Valdemar acusou assim, ele disse que o Davi Alcolumbre estava buscando essa articulação nos bastidores, com os bolsonaristas, com os parlamentares alinhados ao bolsonarismo. A gente barra aqui, vocês parem de fazer pressão e tal, a gente não instala a CPI do Master, ajuda aqui a minha galera. E eu ajudo aí a galera de vocês, ajudando a reduzir a pena, inclusive, eventualmente, do próprio Jair Bolsonaro, embora, enfim, já tenha havido uma discussão a respeito disso, mas é uma possibilidade. E aí o Alcolumbre sempre nega que ele esteja envolvido em qualquer tipo de articulação
não republicana. Então vamos ver o discurso desse grande democrata republicano, Davi Alcolumbre, com ironia, é claro. Pode soltar. Fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal, o qual eu tenho um grande respeito. Eu não me posicionei em relação àquela fala dele até hoje, porque, na verdade, nós estamos vivendo tantas agressões, tantas ofensas e, nesse caso, tantas mentiras, que eu estou impossibilitado de a todo instante responder às agressões, os ataques e as mentiras de algumas pessoas que se acham no direito de inventar qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública ao ex-deputado federal e presidente do PL, deputado Valdemar da Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei com o Valdemar da Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria, manutenção ou derrubada, ou sobre CPI do Banco Master. Então, é apenas um esclarecimento que Vossa Excelência me questiona e nós ainda não temos data para a convocação da sessão do Congresso Nacional. Tá aí Davi Alcolumbre chamando Valdemar Costa Neto de mitômano, por dizer que ele tentou articular esse ganha-ganha, esse troca-troca, como é que é o nome? Toma lá da cá, que é o termo tradicional usado no Congresso Nacional. Eu ajudo a reduzir a pena, vocês me ajudam na blindagem contra a CPI do caso Master. Ficou irritado, Davi Alcolumbre não gosta que se vaze aquilo que se faz no bastidor ou que se acuse, claro, indevidamente, porque eu não tenho provas de que ele estava fazendo isso, mas que há muita gente interessada, e esse é o ponto a que eu queria chegar, em aliviar investigações sobre ministros do STF em troca de relaxamento da prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro ou redução de penas para os demais condenados por trama golpista e 8 do 1, isso há. Falando no Moraes, o Carlos Viana, presidente da CPMI e do INSS, ele esclareceu a questão do telefone, da mensagem do Daniel Worcaro para um celular de ministro do STF que o jornal O Globo atribuiu ao Alexandre de Moraes, mostrando que veio de perícia, etc. Lembra que teve aquela notinha do Moraes tentando dizer que não tinha sido com ele aquela conversa, e o Globo dobrou a aposta, foi lá, foi sim, que a gente teve direto, não veio do material da CPMI, nós tivemos ali um acesso e nós pudemos confirmar por todas as frentes, só tiramos ali o número para não deixar o número publicado, para as pessoas saberem o número do Moraes. Esse telefone que obviamente já foi trocado, né? Lamentavelmente, qualquer país normal esse telefone teria sido apreendido por uma PGR não omissa, com uma decisão para que a gente soubesse exatamente quais foram as palavras do Moraes para o Daniel Worcaro. A gente sabe mais as do Worcaro, né? Inclusive a pergunta no dia da prisão dele se o Moraes conseguiu bloquear, que fica no ar se foi um pedido para bloquear a própria prisão. Então vamos ver o que o Carlos Viana disse que ia fazer e que já fez, tá? A essa hora ele já fez, porque ele fez logo depois ali da sessão um recurso ao STF pedindo um esclarecimento sobre de quem é aquele telefone funcional. Pode soltar. Foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do senhor Worcaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Está confirmado oficialmente que o senhor Worcaro tinha acesso com alguém do Supremo Tribunal Federal. Não posso aqui fazer uma afirmação de qual ministro, uma vez que, naturalmente, nós vamos oficiar o Supremo para que nós tenhamos essa informação e a clareza de com quem estava o número no dia em que a comunicação foi feita, mas apenas para que os senhores parlamentares tenham a informação completa sobre isso, como tem sido claro dessa presidência, para que cada um se manifeste da maneira que entender. Pois é, então esse recurso e pedido aí do Carlos Viana já foi feito, já foi apresentado,
está havendo uma demora, aparentemente, do STF para esclarecer o óbvio. Podia soltar uma nota pública, olha, realmente esse número é de um celular funcional que estava na mão do Alexandre de Moraes. Agora, ainda que a gente não soubesse que era o Moraes, porque o Globo atestou que é do Moraes, olha a gravidade. No dia da prisão de um banqueiro que estava num esquema bilionário de fraude, enganando 1.600.000 investidores, que causou um rombo de 41 bilhões de reais, no dia da prisão dele, ele estava em contato direto com o ministro do STF no seu celular de trabalho. Assim, é uma promiscuidade que essa geração do STF se permitiu ter com a elite empresarial brasileira e principalmente com a ala podre da elite empresarial brasileira, que já é repugnante, já é reprovável por si só. E há pelo menos uma década, quando houve lá o afrouxamento da regra, com a extensão do conceito de magistério para permitir palestra, com o Lewandowski defendendo e conseguindo que os cachês não fossem revelados, que existe essa promiscuidade que faz com que os ministros do STF tenham acesso aos empresários que estão dispostos a pagar fortunas para eles ou para os escritórios de advocacia de familiares deles. Portanto, é o chamariz do cargo, isso eu posso dizer, acusação criminal, individual, não posso fazer, mas que é o chamariz do cargo de magistrado, que leva empresários a quererem que eles estejam presentes em eventos, que eles palestrem, que eles participem dos coquetéis nos quais esses empresários terão acesso ao ouvido deles para conversar, inclusive sobre processos que correm na corte. É a condição de magistrado que atrai essas pessoas para fazer contrato advocatício com o escritório do filho, da esposa, do sobrinho. Então é muito grave essa promiscuidade, mas é para manter a possibilidade de ter esse acesso à elite financeira do país, que ganha desproporcionalmente mais do que todo o resto, inclusive do que qualquer servidor público, mesmo com o teto do funcionalismo que está R$ 46 mil, que eles fazem tudo isso. Porque eles querem manter esse sistema funcionando dessa maneira sem qualquer tipo de recuo. Eles não querem sequer que haja a elaboração de um código de ética para dizer, simplesmente assim, sem proibir constitucionalmente, vai dizer que, olha, é inadequado participar desse tipo de evento, é inadequado receber cachês de empresários que têm processos na corte, é inadequado, nem isso eles querem. Então, o enriquecimento familiar de magistrados, em razão da sua condição de servidor público poderoso, é algo que precisa ser enfrentado pela imprensa, pela sociedade, pelos políticos independentes, sem acordão.